Olá pessoas, aqui é o HQman e o que eu tenho para mostrar para vocês hoje é um encadernado em capa dura do nosso amigão da vizinhança, o Homem-Aranha. É um compilado de uma minissérie de 2019 chamada História de Vida, escrita pelo Chip Zdarsky e desenhada pelo Mark Bagley. E como vocês podem ver, ela ainda está lacrada no plástico, eu acabei de adquirir, mas graças à magia da edição de vídeo, depois do próximo corte eu já vou dizer para vocês o que eu achei dessa história. Ok pessoal, agora eu terminei de ler e foi uma leitura realmente interessante. Antes de passar para as minhas impressões da história, eu vou contar um pouco sobre os autores de Homem-Aranha História de Vida. A minissérie foi escrita pelo Chip Zdarsky, que é o pseudônimo de Steve Murray, um jornalista canadense que também é desenhista e artista gráfico. Inclusive, as capas da série, na original, sem ser a versão encadernada, são dele. Ele é mais ou menos recente no mercado de quadrinhos, tendo começado em 2000, principalmente como desenhista, e recebeu até prêmios Eisner pela série Sex Criminals de 2014, que tem os roteiros do Matt Fraction, então provavelmente é bem doida, né? E acabou demonstrando que tem muito talento também para escrever, e ele assumiu um título mensal do Homem-Aranha em 2017, que é o The Spectacular Spider-Man. Por outro lado, enquanto que o roteirista é um cara relativamente novo em se tratando de escrever para a Marvel, o desenhista é veteraníssimo, é o Mark Bagley. Ele tem uma história longa com o Homem-Aranha, tendo desenhado tanto histórias da cronologia oficial quanto da cronologia do Ultimate Comics. Inclusive, ele detém o recorde de maior número de edições publicadas em sequência em parceria com um único autor. Ele fez 111 edições para o Ultimate Spider-Man junto com o Brian Michael Bendis. Falando em cronologia, essa é a palavra que norteia toda a obra. Eu queria falar sobre ela sem dar muitos spoilers. A minha é dividida em 6 partes e cada parte cobre uma ou mais versões de momentos chaves na carreira do Homem-Aranha e do universo Marvel, sendo que estes momentos são divididos em décadas. Os anos 60, 70, 80 e 90 do século passado, a primeira década do século 21 e os anos 10 até 2019. Veja bem, uma das características nas HQs é a falta de sincronia do tempo no mundo fictício com o mundo real, principalmente nas HQs que foram feitas para não acabar. O Batman e Superman foram criados nos anos 30, mas mesmo nas HQs atuais eles permanecem com a mesma idade. Para corrigir esses erros, as editoras geralmente fazem reboots ou revitalizações, mas com isso surgem alguns outros problemas nas cronologias. Um desses problemas é como é que você vai entuchar 80 anos de acontecimento na vida de personagens que não envelhecem nem um dia. É a partir dessa premissa que Zdarsky escreve Homem-Aranha História de Vida. É basicamente o que aconteceria se o Homem-Aranha e tudo mais ao redor dele envelhecesse no ritmo normal desde quando ele foi criado. O que aconteceria se Peter Parker tivesse sido picado pela aranha que lhe deu poderes aos 15 anos de idade e envelhecesse e tivesse 73 anos de idade em 2019? Esse não é exatamente um conceito original, a DC já fez isso na minissérie Identidade Secreta do Mark Waid e do Stuart Immonen, e o John Byrne já brincou com esse conceito na super saga Gerações, e a própria Marvel já fez isso na sua clássica HQ pintada pelo Alex Ross, Marvels. Mas eu sempre digo que o que realmente importa não é se a história é original ou não, mas como você conta a história. A primeira aparição do Homem-Aranha foi na famosa Amazing Fantasy número 15 de 1962. Mas Homem-Aranha História de Vida não começa nesse ponto, ele começa 4 anos depois, em 1966. Então você não precisa se preocupar em ver a história de origem do Homem-Aranha recontada mais uma vez nas páginas dessa minissérie. Todo mundo já sabe como o Homem-Aranha apareceu. Nesse primeiro capítulo da história não há ainda muita divergência entre esta série e as histórias clássicas escritas pelo Stan Lee e desenhadas pelo Steve Ditko nos próprios anos 60.
Para as pessoas mais antigas ou fãs incondicionais que sabem tudo de Homem-Aranha, provavelmente este capítulo vai fazer o seu fator nostalgia bater bem forte. É a partir da segunda parte, nos anos 70, que a história realmente começa a divergir e alguns detalhes vão com certeza provocar surpresa nos leitores. Uma das coisas que mais me agradou é que a existência de super-heróis em Homem-Aranha História de Vida realmente provoca impactos no mundo no qual eles vivem. Eventos que nas histórias normais são mencionados apenas em passagem, como a Guerra do Vietnã, a corrida nuclear, o atentado de 11 de setembro, foram alterados pela atuação dos heróis aqui, e isso para mim é um ponto a mais. Acontece também que certos eventos na vida dos heróis, que a gente que curte quadrinho conhece, como por exemplo as Guerras Secretas, têm consequências mais palpáveis nesse mundo onde eles vivem. Por exemplo, durante as Guerras Secretas, quando os heróis desaparecem, o mundo é gravemente afetado pela ausência deles. Mas ainda tem clones aqui e essa história de clones continua uma putaria do caralho. No fim das contas, eu curti bastante essa interpretação do Homem-Aranha. Mas eu não li a mensal que o Zdarsky escreve, então eu não sei como comparar esse roteiro com o que ele geralmente faz. Mas se ele escreve com essa qualidade, a minha curiosidade com certeza vai vencer e eu vou acabar dando uma olhada. Minhas únicas críticas reais ao roteiro é que eu achei o final um pouco clichê. Eu não vou dizer pra vocês como é que é o final, vocês vão ter que descobrir por conta própria. E alguns outros personagens coadjuvantes poderiam ter ganho um pouco mais de atenção. A minha nota para o roteiro vai ser nota 7. A arte do Mark Bagley continua exatamente como eu esperava que estivesse. Ela é extremamente dinâmica nas cenas de ação e, em geral, bastante correta na composição de cenas, expressões e narrativa. A anatomia em alguns momentos causa uma certa estranheza, mas isso é uma característica do desenhista. Ele é um veterano extremamente competente, né? E ele não deixa você na mão. A nota da arte eu vou dar uma nota 8. Em relação à produção da Panini, infelizmente eu encontrei no meu exemplar alguns erros de diagramação e algumas manchas que provavelmente são falhas no processo de impressão. E isso sempre irrita bastante para quem coleciona quadrinhos. Não sei se eu dei azar ou se todas as outras cópias estão assim. Mas no mais é uma edição padrão de capa dura, formato americano e o papel crochê de alta gramatura, com um valor de capa de R$ 64,00, talvez um pouco salgado nas condições em que estamos, mas eu imagino que os encadernados da Panini estão meio que saindo com esse preço, né? Por causa desses erros encontrados na impressão, a minha nota para a produção é 6. Embora não seja uma história perfeita, eu recomendo esse encadernado. É uma leitura muito boa que vai agradar para quem já é fã antigo e não vai alienar nem um pouco aquelas pessoas que estão começando a ler agora, uma vez que você não precisa ter nenhum conhecimento prévio da cronologia normal do Homem-Aranha para curtir a história de vida. Mas se você tem conhecimento prévio, você provavelmente vai ter algumas surpresas bastante agradáveis. É isso aí, pessoas. Se vocês curtiram esse vídeo, deem like, compartilhem, inscrevam-se no canal, recomendem para amigos e deixem seus comentários aqui embaixo. Até a próxima!